Um dia extremamente especial para nós, de muita alegria, de muito privilégio. Eu confesso que eu estou entre o choro da alegria, o choro da alegria que eu queria que durasse por muito tempo e que alagasse o meu lar e o meu ambiente, aonde quer que eu passar, aonde quer que eu vivenciar a minha vida, que esse choro seja percebido por muitas pessoas, choro de alegria, pelo que Deus tem feito em nosso meio e tem nos permitido fazer. Mas também eu estou chorando lágrimas de preocupações nesse dia. E eu gostaria que daqui a 5 dias, 10 dias, essas lágrimas fossem apenas lágrimas, nada mais. Hoje é Dia das Mães, e eu vejo com esse misto de alegria, com esse choro de alegria, e com esse choro de preocupações, porque muitos estão esquecendo que estamos numa pandemia. E estão indo para casas das mamães, sem muito cuidado, sem muita atenção. Eu vi esses dias uma senhorinha que tomou a primeira dose da vacina e já falou, já posso abraçar, já posso festejar. Não é assim, irmãos. Eu sei que há uma euforia, uma vontade da vacina. A vacina, ela só nos dá uma certa garantia de imunidade para não agravar. Mas você pode pegar a doença de novo. Eu estou dentro do hospital, estou vendo isso, até com a segunda dose. E se caso você está num momento muito ruim de comorbidades, que já tem comorbidades instaladas já há algum tempo, como diabetes, enfim, outras, pode agravar sim. Então nós temos que aguentar mais um pouquinho, principalmente com os nossos idosos. Quando eu falo mãe, porque hoje é o Dia das Mães, eu estou vendo com preocupação, estou orando já essa semana inteira, para que esse dia não seja um momento de alegria e um segundo momento de tragédia. Em nome de Jesus. Então você que está em casa aí, vai ver sua mãe sim, mas mantenha o distanciamento, use a máscara, ainda não é hora de abraçar. Não estou negando o direito de ninguém ir lá se confraternizar com a sua mãe, mas estou chamando a atenção para que tome cuidado. Muito cuidado nesse dia. A euforia, a alegria, aquela sensação que está indo tudo bem, e não é isso que está acontecendo. Não está nada bem. Então nós temos que continuar, tendo todo cuidado. Porque se estivesse tudo bem, irmão, sinceramente, nossa igreja não estaríamos só com 40 pessoas nesta manhã. Estaríamos com muito mais do que isso. Então o retrato da igreja significa que as coisas ainda não podem ser liberadas. Mas tomara a Deus que amanhã, ou quem sabe hoje, Deus libera para nós algo que possamos dizer assim, olha, amanhã o velho normal está de volta. O abraço, a comunhão, a alegria, as confraternizações, os encontros, as programações, a velha e boa e agradável EBD e tudo aquilo que já fizemos. Que seja presencial, no calor, de cada um para com o próximo. Principalmente nesses dias que nós nos remetemos a um sentimento familiar de amor para com a família muito grande. Então você que está nos assistindo, você que está aqui dentro, tome todo o cuidado nesse dia. E assim também por diante, até que possamos estar num porto seguro e podermos caminhar assim um pouquinho melhor, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Quero já de antemão parabenizar aí o Departamento Infantil, ao CP, e hoje as mães acordaram com a mensagem que fez chorar, não? Teve mãezinha que chorou, Teve mãezinha que já tinha um castigo preparado para o seu filhinho, já até cancelou o castigo desse dia, Já vai preparar aquela macarronada, vai ser uma festa para o seu filho em casa. Que coisa linda, A mensagem aí do Departamento Infantil da UCP. Que Deus abençoe as nossas irmãzinhas que se esforçaram para que esse dia fosse assim decorado com declarações tão boas, né, Daniel? Vou melhorar, Então tá bom, melhora mesmo. A mãe merece. Não é isso, Henrique? Show de bola, Graças a Deus, é isso aí. Então, creio que as mãezinhas hoje já ficaram massageadas com essas mensagenzinhas maravilhosas. Também disponibilizamos uma mensagem para a mãe que hoje está com o coração doído, machucado. Tem lá. Abre e olha, medite
interceda. Deus quer abençoar a sua família e pode ser através da sua fé, mãe. Creia nisso. E falando de mãe, o tema nesta manhã é de mãe cristã, coluna espiritual da família. E nós fomos lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28, onde todo esse contexto, a partir do verso 10, vai louvar a mulher virtuosa. E dentro de boas partes desses versículos, depois você pode observar que o louvor é dado à mulher virtuosa, mas quase que numa totalidade por ser mãe, por ser esposa. Então, de fato, a mulher dentro de um lar é uma coluna, é uma base rígida, forte, sustentável. Ela é muitas coisas em uma só, não dá para mensurar o valor de uma mulher e principalmente quando ela se torna mãe dentro de um lar, a sua importância. Por isso, escolher por um tema que faça jus à realidade, à verdade de uma mãe cristã dentro do lar, por mais que pudéssemos nos esforçar nesse tema, não chegaríamos a uma proximidade ideal do valor conceito de uma mãe. Às vezes eu penso muito sobre isso e leio muito sobre isso e muitas vezes eu acredito que todo conceito, por mais profundo que seja, não chega perto realmente do valor real, a importância de uma mãe. Então você pode perceber lá que este louvor à mulher virtuosa, o sábio vai escrever e vai fechar quase no todo o contexto pelo privilégio da mulher ser mãe. E nosso tema hoje, pensado aí nesse versículo 28, né? Mãe cristã, coluna espiritual da família, o texto nos fala assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo. Aí vai percorrendo todo o texto. Eu não completei para que você fique na curiosidade e depois você vê o que seu marido diz para você logo após esse versículo. Mas eu quero dizer, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, prazerosa, necessária, importante, essencial. Vale mais do que o ouro e a prata. Tudo que você possa colocar valor neste mundo jamais chegará ao valor real da importância de uma mãe. E principalmente quando esta mãe tem princípio cristão. Não há valor. E talvez o mais próximo que eu possa chegar, irmã, para você que é mãe nesta manhã, para o seu valor, seria o valor que é dado a todos os salvos em Cristo Jesus, que é a morte, o sacrifício de Cristo na cruz por você e por mim. Talvez o mais próximo que eu possa chegar do seu real valor é o sacrifício de Cristo. Fora disso eu não consigo mensurar e colocar numa tabela e dentro de uma razão dizer o seu valor. Então receba para nós, ou nesta manhã, você que é mãe, que está aqui presente, que está nos assistindo, receba o nosso carinho e o que eu posso fazer por vocês é orar. Eu estou quase naquela sensação dos discípulos Pedro e João, a porta da porta formosa. Não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho nada de material para te lhe oferecer nesses dias. Mas o que eu tenho eu lhe dou. As minhas orações, o meu clamor, a fé em Cristo Jesus e na certeza que você verá de Deus e terá de Deus as respostas que você tanto deseja para ter uma vida abençoada e abençoadora aí dentro do seu lar e nessa sociedade. Amém? Então Provérbios nos traz a atenção e por ser hoje o Dia das Mães e queremos, de certa forma, homenagear as mães, queremos falar também do seu papel e do seu valor. Primeiro conceito que eu achei por aí, que mãe, ela é educadora. Não é isso? Mãe educadora do lar. Muitas pessoas falam isso. De uma forma poética, algumas pessoas chegam a dizer que a mãe é a rainha do lar. Cadê a sua coroa, mamãe? Cadê a coroa? Que valor tem essa coroa? Não dá, né? Mas poeticamente, muitos autores e poetas dizem assim, mãe é a rainha do lar. Eu creio, de fato é, né? Outras pessoas, pelo lado cristão, dizem assim, mãe é como colunas espirituais de uma família. É a base aí, praticamente do nosso tema, coluna espiritual da família, né? Então, mãe é a coluna espiritual da sua família. Então, aí eu coloco a mãe cristã. Outros colocam mãe é como fonte inspiradoras
para a conduta de muitos filhos. Eu gostei muito disso. Como nosso tema é mãe cristã, coluna espiritual da família, eu gostei muito desse conceito que nós encontramos de que mães são fontes inspiradoras para a conduta de muitos filhos. Haja visto que muitas vezes, até para o lado do nosso testemunho cristão, do bom testemunho cristão, muitas vezes nós somos conceituado ou colocado ou observado, não muito pelo que falamos, mas pelo exemplo que nós damos todos os dias da nossa existência. E não há nada melhor para um filho que o bom exemplo de sua mãe todos os dias. Esta é a fonte inspiradora, é o seu exemplo que vai levar os seus filhos a se tornarem bons cidadãos dos céus aqui na terra. Mães que nos inspiram pelo seu exemplo. E é claro que existe também, e esses dias nós vimos aí a imprensa, eu achei assim ruim, né? E todos nós achamos, não tem como achar bom isso, que valorizou e supervalorizou e divulgou de uma forma tremenda aquelas mães omissas, mães assassinas, mães que não têm nenhuma aptidão para ser mãe. E por outro lado, mães omissas, que ainda não perceberam o seu real valor. Então esses dias foram dias de que a sociedade pôde ver e rever que existe sim mães que não precisariam ter esse título de mãe tão honrado, né? E é claro que eu não estou falando dessas mães e nem estou deixando de perceber as suas existências. Mas não são essas que nós queremos trazer hoje. Nós queremos falar daquelas que verdadeiramente faz jus a ser mãe, que completa a sua missão como mãe genuinamente. A essas merece de nós todo louvor, toda honra, merece os nossos parabéns, a nossa ajuda e com certeza o nosso favorecimento em tudo aquilo quanto ela vier a precisar. Mas o foco, entretanto, é nós ressaltarmos o papel da mãe cristã, que é, assim, de fato, o principal exemplo para todos os filhos, para todos nós, que ora por eles, os educa com firmeza e, além da firmeza, com muita doçura. Olha que delícia! E, acima de tudo, transmitindo as Sagradas Escrituras, né? Se os irmãos me permitem, quando eu falo firmeza e doçura, eu lembro de minha mãe. Minha mãe tinha o culto doméstico de uma forma rígida, firme, mas com muita doçura. Coisa que eu não esqueço, de sentar à mesa com a minha mãe. E quando vinha a correção, também vinha com um chinelinho na mão. Vinha sim a disciplina. E não era poucas vezes não. Tem filho que merece disciplina quase que todo dia, toda hora, né? E ela vinha com a disciplina. E nada disso roubou dela o título de melhor mãe do mundo. Nada disso. Pelo contrário, endossou mais o valor do seu amor por mim, porque através das escrituras e da disciplina, ousou a fazer da minha existência algo importante na sociedade. Vivíamos tempos extremamente difíceis, não tínhamos nada, né? Mas minha mãe foi tudo e nos deu tudo com a graça de Deus. Eu fico lembrando disso. Como que uma família do nada pode chegar a algum lugar? Isso porque uma mãe foi extremamente firme e cheia de doçura na criação dos seus filhos. Glória a Deus por isso. É importante que as mães precisam saber que é possível ela ser de fato essa coluna, essa base espiritual de sua família. Que Deus possa honrar cada mãe que se esmera cada vez mais na criação dos seus filhos. Há muitas mães dignas de destaque na Bíblia. E nós queremos destacar apenas 3 mães da Bíblia que foram coluna espiritual da família e que poderíamos dizer aqui como nosso texto básico, né, que os seus filhos com certeza chamaram ela de ditosa e seus maridos se sentiram honrados por ter ali essas mulheres ao seu lado. E a primeira que eu quero destacar está lá no Velho Testamento, que é a mãe de Moisés, Joquebede, que é um exemplo de mãe que ousou, veja bem, irmãos, ousou a lutar pela sobrevivência do seu filho, e não apenas pela sobrevivência do seu filho,
Mas quando esse desejo do seu coração é ali assistido e permitido por Deus, e Deus concede que Moisés venha a existir em tempos terríveis, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ela também se esmera em inculcar no coraçãozinho daquele bebê, daquela criança, as palavras de Deus, o ensinamento de Deus, os conceitos do seu Deus, que veio fazer diferença na sua vida lá na frente. Joquebede apenas não queria um filho que sobrevivesse a uma tragédia, a uma perseguição sem precedente pelos egípcios, pelos faraós, mas também queria que seu filho fosse, ele de fato, um destaque espiritual na sua casa e também para o seu povo. Por isso que ela corre um risco tremendo, profundo, mas não se exima dessa responsabilidade de não apenas ter mais um filho salvo daquela perseguição dos faraós do Egito, mas acima de tudo ela completasse a sua carreira de mãe, ministrando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus ao seu filho, e depois, sem medo, devolvê-lo aos palácios. Então, quando Moisés nasceu, Joquebede escondeu ele durante 3 meses, está lá em Êxodo 2:2. E na época, nós sabemos por que escondeu. Porque Faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus, os filhos do povo de Deus, ao nascerem, deviam ser lançados no rio, ali para serem devorados pelos crocodilos, ou passasse pela espada, ou seja, não tinha como uma criança hebreia sobreviver do sexo masculino naquele momento. E Joquebede, grávida, vivendo aquela ansiedade, como seria ali o parto, como seria o seu filho, e já recusando no seu coração estas possibilidade de ele virar alimentos para os crocodilos e ao mesmo tempo ser ali passado a espada pelos exércitos, pelos soldados de Faraó. Ela recusava isso no coração, e durante a sua gravidez ela vai construindo um plano, um projeto de muito amor e temor diante do Senhor para com o seu filho. E ali ela se coloca como risco primeiro na proteção do seu filho, como um escudo de proteção ao seu filho. Por 3 meses o consegue esconder, alimentá-lo, amamentá-lo junto a si. Mas ela percebe que no momento não dá mais para esconder. Com ela não conseguiria mais guardá-lo em segurança. Era necessário ter uma atitude. E ela é encorajada, como se fosse uma última atitude, uma última esperança. Ela prepara um cesto, como se fosse uma arca cheia ali do betume. Coloca o seu filho já com 3 meses dentro daquele berço, dentro daquela arca preparada por suas mãos. E se era para ir para o Nilo, ela tem na sua mente: eu vou colocá-lo dentro desse berço. E coloca no Nilo. E ali a sua filha Miriam fica de longe a observar. E as águas do Nilo levam aquele berço com aquela criança, com Moisés, até a filha de Faraó. E quando percebe que existia uma criança, já no primeiro olhar se apaixona. Já no primeiro olhar tem um olhar de compaixão para aquela criança. Em ato contínuo, pega aquela criança em seus braços, aonde deveria ser devolvido ao rio para alimentar ali os crocodilos, ou chamar um soldado fiel dos seus pais, do Faraó, e falar que eu achei uma criança hebreia, é do sexo masculino, então como é a ordem do Faraó, mate, passa a espada. Ela não, ela é sensibilizada, e claro, por ação de Deus, por resposta de Deus às orações de Joquebede, a vontade de Joquebede, e já tendo um plano perfeito para a vida de Moisés. De longe estava Miriam, e se aproxima e fala: olha, se você quiser, princesa, eu posso arrumar uma mulher hebreia que possa alimentá-lo, amamentá-lo. E aquela sugestão cai bem ao coração daquela princesa ali do Egito. Procura essa mulher para mim. E Miriam, nada mais, nada menos, vai em quem? A Joquebede. Vai alimentar Moisés. Ele está vivo. Olha que bênção, irmãos. Uma mãe que ousou a esconder o seu filho, a correr riscos. Uma mãe encorajada por este amor, por esse sentimento
de ser mãe, de dar à luz e querer ver o seu filho crescer. E ali, naquele momento, quando Miriam vai buscar Joquebede, e que ela acabou sendo contratada para criar o seu próprio filho como ama, até que crescesse, está lá em Êxodo 2, versículo 10. Então essa atitude de Joquebede e Arão foi exemplo de coragem e confiança na providência e soberania de Deus. Deus fez e realizou o sonho de Joquebede, e ela criou o seu filho, amamentou o seu filho. Mas não só isso. Joquebede e Arão foram citados ainda que nominalmente na galeria dos heróis da fé, irmãos, lá nas cartas de Hebreus, capítulo 11, 23. Por sua atitude, pela sua coragem, pela sua fé em Deus, a saber que Deus tinha um projeto, tinha um plano para o seu filho. E ela pega aquela situação de perseguição, e ela pega o seu filho, leva para casa, evita verdadeiramente que ele seja lançado ao Nilo e passado a espada, mas ela, com aquele espírito de não desistir do seu filho e trazê-lo de volta, ele inculca no coração e na mente de Moisés os verdadeiros ensinamentos. Ela se torna numa coluna espiritual de Moisés para a sua família. E sem perceber naquele primeiro momento, ela estava dando tudo que Moisés precisava para poder rejeitar as propostas do palácio, o luxo do palácio, a atração do palácio, e no momento certo ele pudesse desistir de tudo aquilo e trocar o palácio pelo deserto, para ser aí naquele momento utilizado por Deus, para ser aquele homem que iria, com poder, vindo dos céus, libertar o povo de Deus de uma escravidão. No momento certo, os ensinamentos ali de Joquebede, no coração de Moisés, reacendeu, e ele soube de que lado que ele deveria ficar, de que lado ele estava, a quem ele pertencia, qual era o seu Deus. Em relação a muitos deuses do Egito, ele preferiu o Deus criador de todas as coisas, o Deus de sua mãe, o Deus de seu pai, o Deus de seu povo. E vira as costas para o Egito, vira as costas para o palácio, vira as costas para uma satisfação humana, secular, material. E agora, encorajado pelos ensinamentos plantados em seu coração, ele vai ao deserto e tem um encontro pessoal com Deus. E Deus o chama, o convoca para libertar o teu povo. Por isso, mãe, se você for semelhante a Joquebede, uma mãe que não desiste do seu filho, uma mãe que inculca no coração do seu filho, na mente do seu filho, conforme Deuteronômio 6, inculca, sabe as palavras, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, você pode ter certeza que mesmo que ele seja na sua adolescência, na sua juventude, criado por outras culturas, por outras questões, longe de ti, no tempo de Deus, essa verdade será acesa e aquecida no seu coração, e ele saberá tomar a decisão correta, e a decisão será em prol de Cristo. Ele voltará aos braços de Cristo, porque ele sempre foi de Deus, porque no coração de uma mãe não bastava apenas ser mãe, mas ser mãe de um filho que teme ao Senhor em todo o tempo. Da mesma sorte que Joquebede correu risco para esconder Moisés por 3 meses, Moisés viveu a partir dos 80 anos, correndo risco, mas vivendo na proteção de Deus. Que os nossos filhos sejam encorajados por nossas mães a correrem risco, mas a saber que eles estão sempre e estarão sempre na proteção de Deus, porque eles são de Deus. Amém? Sejam a Joquebede. Segunda mãe, uma mãe que chama muito a nossa atenção. Uma mãe com propósito. Uma mãe que tem um voto tremendo em seu coração. Estou falando de Ana. E você vai saber a história resumida de Ana lá em 1 Samuel 1 e 2. Você leia depois. O texto é grande, mas a história é extremamente conhecida. Então Ana será um exemplo de mãe que ousou consagrar o seu filho para Deus. Joquebede, um exemplo de mãe que ousou correr risco a esconder o seu filho e livrar o seu filho da morte e educá-lo no caminho do Senhor. Ana não tinha esse problema.
Se ela fosse mãe, não corria risco nenhum em ser mãe. E nem seu filho corria risco nenhum. Mas ela foi decisiva em seu coração. Por ser estéril, por não conseguir ali dar à luz, ela tem no seu coração uma oração, um voto, um desejo, um sonho de ter um filho varão, um filho homem, e devolvê-lo à casa do Senhor e a Deus. Consagrá-lo ao Senhor. Ana era estéril porque o próprio Deus havia cerrado ali a sua madre. E nós sabemos disso. E no seu tempo, essa questão de ser estéril era um problema doloroso, constrangedor, deprimente. E eu acredito que isto fez com que Ana, não por uma noite ou duas, mas por muitas noites, perdesse o seu sono e derramasse as suas lágrimas diante de Deus. Porque o seu desejo era ser mãe. Então, além de ser algo doloroso, trazia muitos estigmas para as pessoas que não poderiam ser mãe. E Ana teve ainda que enfrentar, além disso, uma zombaria dentro de sua própria casa, da sua rival. A incredulidade do seu marido, né? Embora amando-a profundamente, mas não acreditava na possibilidade dela dar à luz. E a censura de um sacerdote. Mulher, está bêbada? Pare de beber. Todo mundo lembra disso? Ela, contudo, não desistiu do seu sonho de ser mãe. Mas não ser mãe por uma vaidade. Não para mostrar às pessoas, olha, eu sou mãe, viu? Eu falei que eu conseguia. Não. Não por ser mãe para se ensoberbecer-se nesse dom divino. Não. Ela queria ser mãe para devolver a Deus algo que seria extremamente útil ao povo de Deus. Um instrumento usado por Deus. Ela queria ser não apenas mãe, mas queria ser alguém que pudesse fazer com que Deus realizasse o seu projeto, os seus sonhos, através de alguém que viria do seu ventre. Porque colocar filhos no mundo, muitos conseguem. Mas devolvê-los a Deus, poucas mães conseguem fazer isso. Se abdicar de tê-lo constantemente em seu colo e agora devolvê-lo exclusivamente aos braços do Pai. Poucas mães têm essa sensibilidade, essa vontade e essa força. Muitas vezes curtem os seus filhos para si mesmos. Muitas vezes educam os seus filhos para mostrar às outras pessoas que são boas pessoas e bons cidadãos, mas muitas vezes longe de Deus. Longe de Deus. E quantos pais e mães investem para que seus filhos sejam bens na sociedade? E esse esforço de colocá-lo bem na sociedade é um esforço contrário a colocá-lo bem diante de Deus. Ela esquece que ela precisa ser uma coluna espiritual da família, uma coluna espiritual para o seu filho, mas se envolve muitas vezes de colocá-lo cada vez mais em destaque para a sociedade e longe de ser um instrumento usado por Deus. Ana não tinha essa vaidade no seu coração, do seu filho ser conhecido e bem-sucedido na sociedade. Ela tinha sim, era um desejo que o seu filho fosse extremamente usado por Deus. E ela consagra o seu filho. E ela promete que se Deus lhe desse um filho, o devolveria para o Senhor por todos os dias da sua vida. Ela só iria observar o tempo da amamentação, que durava até 6 anos, no máximo 7 anos naquela época. E o devolveria à casa do Senhor. Eu quero que você, mãe, você, pai que está aqui, você que está nos ouvindo, pensa o que é deixar um filho de 6 anos num templo, onde você só poderia voltar depois de 1 ano para vê-lo. É confiar muito em Deus. É ter certeza de quem é o seu Deus. É ter certeza do que quer para o seu filho, o melhor. Criá-lo na casa do Senhor. Não abdicar desse direito dele estar na casa de Deus todos os dias. Não somente ensiná-lo o caminho, mas fazer com que ele possa viver literalmente na casa de Deus. E ser feliz por isso.
e sentir-se privilegiada, honrada por Deus, por fazer parte de uma geração de mães cristãs que fazem e são colunas espirituais do seu filho, e são a base de todo o conhecimento que eles têm de Deus, do seu Deus, através dos seus ensinamentos, da sua oração, da sua devoção, da sua entrega, daquilo que realmente faz parte do seu coração. Em primeiro lugar, ver o seu filho em sintonia, com intimidade plena com Deus, porque as demais coisas, certamente esse Deus estará provendo para a existência do seu filho. Mesmo que ele experimente as migalhas que caem da mesa desse Deus, essas migalhas serão suficientes para a sua vida. E ele não te envergonhará quando os inimigos pleitear à sua porta. Ele saberá dizer não para os inimigos e voltará sempre em gratidão a Deus e para com Deus. Ana tinha esse sentimento. Em 1 Samuel 1, de 10 a 11, a palavra de Deus nos fala assim: levantou-se Ana, veja bem, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele seria nazireu, homem íntimo de Deus, que Deus falava, que Deus usava como instrumento da sua vontade na terra. Deus ouviu o seu clamor e ela concedeu e deu à luz a este homem que conhecemos, Samuel. E ele se tornou o maior juiz, o maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Talvez nós queremos filhos hoje para ser o maior médico, a maior autoridade do mundo. Ou quem sabe que não seja o médico nem a autoridade, mas que tenha um bom emprego, que tenha muito dinheiro e conforto. E muitas vezes o esforço para fazer com que os nossos filhos atinjam esse patamar que nós como pai desejamos, o afasta de ser juiz de Deus, o afasta de ser profeta de Deus, o afasta de ser sacerdote de Deus, numa geração tão carente de homens temente a Deus. Eu acredito que nós temos dado muito esforço de criação, aonde tudo que os nossos filhos possam conquistar nessa terra, o ferrugem, a traça e o ladrão cooperam para destruir e fazer com que isso não exista mais. Até mesmo quando amanhã os nossos filhos vierem à morte, como é comum a todos os seres vivos, tudo isto que ele conquistou nesta vida e tudo isso que nós pais nos esforçamos para dá-los e eles usufruir, nada servirá quando o túmulo chegar. Nada levará. Tudo deixará. Mas aqueles filhos que teve dentro de sua casa uma mãe cristã, coluna espiritual da família, quando chegar este momento do túmulo, ele será recebido com todas as honras, com festa, no melhor lugar do mundo, a casa do Pai, a casa do nosso Deus. Essa é a sua coroa. Essa é a coroa de uma mãe, de uma mulher virtuosa. Ver os seus filhos coroados no céu, assunto aos céus. E olhar e perceber que não foi em vão o seu esforço. Olhar e perceber que a sua escolha de educar os seus filhos de forma plena, constante, sem negociar esse ensinamento conforme as palavras de Deus, valeu a pena.
E agora certamente haverá o choro, mas choro de alegria, choro de satisfação, choro de prazer, choro de realização, choro de conquista real, verdadeira. Porque mesmo que ele viveu nesta vida gemendo e chorando, e muitas vezes sofrendo por não ter aquilo que aos nossos olhos parece ser importante, agora a alegria, ao gozo eterno junto ao Pai para todo sempre. Não haverá mais dor, choro ou lágrima no coração dos nossos filhos, quando estes adentram a casa do Pai. A grande escolha das mães e dos pais nos dias de hoje é querer que os nossos filhos tenham o sorriso aqui, ou o choro na eternidade, ou que possam chorar aqui e ter alegria na eternidade. Que isso seja algo que esteja constantemente no nosso coração, para vermos se nós estamos, a exemplo de Joquebede, a exemplo de Ana, verdadeiramente conduzindo os nossos filhos a um caminho verdadeiro, a um caminho de segurança, a um caminho de vida eterna. Sendo nós os propulsores desta fé, sermos nós os exemplos dessa fé, aonde eles possam perceber e querer e desejar ser semelhante a nós. Porque aí sim, verdadeiramente, somos família de Deus. E estaremos no mesmo lugar para todos sempre. Precisamos de mães que ousem consagrar ao melhor daquilo que Deus lhe tem dado ao Senhor, ou seja, nossos filhos. Mãe que coloque seus filhos no altar, mães que consagrem seus filhos para Deus, para cumprir soberanamente os propósitos de Deus estabelecidos para a sua vida e também para os seus filhos. Ana ousou a devolver a Deus e à casa de Deus os seus filhos, percebendo que isto seria o melhor para ele. Interessante, irmãos, que em nenhum momento a Bíblia nos apresenta que a oração de Ana pedia algo mais do que o privilégio de devolver o seu filho à casa do Senhor. Nós não encontramos em nenhum momento Ana falando assim: eu quero que o meu filho seja um sacerdote, um profeta, um juiz. Ela só queria de fato cumprir o seu voto e devolvê-lo à casa do Senhor. O que veio à vida de Samuel veio de Deus, veio da vontade de Deus, em cumprimento da vontade do coração de Ana. Ou seja, Ana não podia mensurar o que Deus tinha preparado para o seu filho. Ser o maior juiz, o maior sacerdote de todos os tempos e o maior profeta. A exemplo de Joquebede. Deus em nenhum momento falou com ela: olha, seu filho vai libertar o meu povo da escravidão. Não. Ela só queria ter o tempo de ensinar os sagrados mandamentos do Senhor, e por que não dizer as sagradas escrituras do Senhor, ao coração do seu filho. E ela teve isso no tempo da maternidade, que foi pouco tempo em relação ao tempo que Moisés viveu dentro dos palácios, dentro da cultura egípcia. Mas aquelas palavras que foram dadas com firmeza, com doçura, o fez no tempo certo se voltar para o Deus certo. Entre tantos deuses, ele se volta para o Deus Criador, o Deus de sua mãe, e se transforma no libertador, naquele que tira o povo de Deus da escravidão. Olha o que Deus tem preparado para os nossos filhos, quando nós simplesmente o colocamos e o ensinamos a andar com Deus. É só coisa boa, irmãos. E por fim, a vida eterna. E eu encerro essa mensagem desta manhã trazendo para nós, não poderia deixar um exemplo do Novo Testamento. E eu quero trazer Eunice, uma mãe que educa o filho pelo exemplo, e além do exemplo, pelo ensino. Eunice. Creio que muitos já estão colocando Eunice como mãe de Timóteo. É isso mesmo, verdadeiro, jovem pastor Timóteo. Ou seja, há uma frase que alguns educadores dizem e falam o seguinte: nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto ao exemplo. Isto vale para o lado negativo e para o lado positivo. Se nós, pais, somos bons exemplos, isso penetra no coração dos nossos filhos e dificilmente eles deixam de seguir esse exemplo. Mas se nós, pais, na sua maioria da nossa convivência com os nossos filhos, somos
péssimo exemplo, sempre eles também estarão vivenciando e praticando esses maus exemplos. Por isso, nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto ao exemplo. E é isso que nós vamos ver na mãe de Timóteo, Eunice, o seu exemplo, além de exemplo, a sua educação, o seu ensino na palavra de Deus. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo faz referência a Eunice, que era mãe de Timóteo. Eunice transmitiu a seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar, uma sequência de ensinamentos que ela creu e viu que com ela foi excelente, foi bom, e ela precisava agora transmitir isso aos seus filhos. Pais, em nome de Jesus, muitos filhos deixam de vir à igreja, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, porque nós pais, muitas vezes não damos o valor a essas coisas. Oxalá algum dia os nossos filhos vão dizer assim: mas o senhor não ir na igreja, por que o senhor quer que eu vá? Oxalá algum dia os seus filhos vão dizer assim: o senhor nunca viu o senhor orando, como é que o senhor quer que eu ore? Eu nunca vi o senhor me ensinando a palavra, como é que o senhor quer que agora eu ensino? É aquele tempo da crise, da discórdia, da rebeldia, das más companhias, do questionamento. E a mãe vai perceber e o pai vai perceber que eles deixaram de dar o melhor para os seus filhos. Eles deixaram de ser exemplos para os seus filhos. E agora eles não têm nada no interior do seu coração que vem de Deus. Nada que eles possam se defender das propostas desse mundo tenebroso. Eles estão vazios de bons exemplos, eles estão vazios de boas condutas espirituais, de comportamentos espirituais. Eles já esqueceram o caminho da igreja, eles já não conhecem mais a Escritura e sequer ouvir as Escrituras. Eles não têm intimidade por Deus porque nunca viram seus pais orar e nunca oraram e nunca aprenderam a orar. E agora, no tempo de calamidade, dificuldade, os pais querem um milagre. Querem milagre de Deus. Salva o meu filho. Muda a história do meu filho, muda a realidade do meu filho, dê emprego ao meu filho, dê saúde para o meu filho, faz um milagre no meu filho. E Deus vai olhar lá na lista e vai falar: ele não está aqui não. Está aqui não. E vou falar mais: nem você, pai, está aqui, eu não te conheço. Eu estou te ouvindo, mas eu não te conheço. Porque ouvir, Deus ouve todo mundo, irmãos. Eu garanto que até você também ouve muitas pessoas que você não conhece. O grande problema é se você vai atender quem você não conhece. Quer exemplo? Quantas vezes você está na fila de um banco e está ouvindo pessoas falar de problemas? Mas você não conhece. Então você não vai nem se apresentar como aquele que vai solucionar. Quantas vezes você está na fila ou dentro do supermercado? Quantas vezes você está assistindo um noticiário e vê pessoas gritando por socorro, chorando, lamentando? Você está ouvindo. Assim Deus está conosco. Ele ouve quando você está sorrindo. Ele ouve quando você está chorando. Mas o grande problema é se ele vai atender. Se ele vai se sentir bem diante do seu sorriso e diante das suas lágrimas. E vai voltar para você e para nós e atender os desejos do nosso coração, como atendeu a Joquebede, como atendeu a Ana e tantas outras mães que a Bíblia nos apresenta. Ouvir, Deus ouve. É muito comum nas nossas orações falar assim: Deus ouve as nossas orações. Eu falei assim: olha, a coisa mais óbvia que tem é que Deus está ouvindo. A Bíblia chega a dizer que a palavra não chegou à nossa boca e Deus já conhece. Então, se tem um Deus que conhece todos os seres humanos na sua intimidade, na profundidade do seu coração, é Deus. O grande problema, e talvez seja o nosso maior problema, é se nós somos conhecidos por Ele. Se Ele é íntimo nosso e se nós somos íntimo dEle. Para fazer diferença. Quando Ele ouviu o nosso choro, quando Ele ouviu o nosso lamento, ou quando simplesmente Ele olhar e ver que estamos sorrindo. E Ele também faz parte desse sorriso e se alegra conosco. Nós precisamos praticar as verdades que Deus tem nos dado aos nossos filhos, para que eles não cresçam leigos de Deus, leigos das Escrituras, leigos da igreja. Eunice transmitiu ao seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. O desafio dos pais de hoje
é continuar transmitindo essas verdades. Nela habitava uma fé sem fingimento. Essa mesma fé ela transmitiu para o seu filho. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus acima de tudo. Ela ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. Desde a sua infância. E essas sagradas letras tornaram e influenciaram Timóteo a ter uma importante experiência com Deus. E essa experiência o leva à coroação da salvação. E o leva ao êxito dos ensinamentos e o exemplo de sua mãe. Mais tarde nós vamos ver que Timóteo tornou-se discípulo do apóstolo Paulo. Olha que honra, né? E constituiu-se num dos maiores pastores da igreja cristã. Aquele que haveria de dar continuidade ao ministério da evangelização, das missões, do grande apóstolo dos gentios que foi Paulo. Ô mãe, você mãe que está aqui, que está nos assistindo, é desafiada a andar com Deus, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus e a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus. Que você seja uma mãe cristã e continue sendo coluna espiritual da família. Eu queria concluir e trouxe alguns pensamentos, não meus, mas que eu assino embaixo. E quero finalizar a nossa palavra dizendo, e declarando que uma grande mãe não é aquela que é controladora, mas a que ensina o filho a desfrutar de sua liberdade, vivendo de forma correta e equilibrada. Primeiro conceito. Segundo, uma boa mãe não é aquela que vive apenas apontando os erros de um filho, mas a que previne erros por meio de bons conselhos. Entre todos os pensamentos, eu gostei muito desse. Terceiro pensamento, uma boa mãe não é a que desiste facilmente dos seus sonhos, mas a que sempre estimula os seus filhos a começarem de novo. Olha que coisa bonita, né? Mãe é isso, é sempre um recomeço e sempre tem palavra para que os nossos filhos não desistam da sua existência e de buscar os seus ideais. E por último, uma grande mãe não procura o seu próprio brilho. Isso está muito parecido com a carta do amor, 1 Coríntios 13, né? O amor não procura o seu próprio interesse. Então a grande mãe não procura o seu próprio interesse, só o amor de mãe que faz isso. Mas trabalha para que seus filhos sejam grandes servos de Deus. E vale a pena. E será a sua coroa. Coroa de alegria. Coroa de prazer, de privilégio. E de verdadeiramente, enquanto existir a sua geração na face da terra, você jamais estará morta, jamais deixará de existir, porque os ensinamentos e exemplos que você, mãe, deixou para a sua geração são eternos e irão acompanhar a todos que vivem, como a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Que Deus nos abençoe, que esse dia, Dia das Mães, seja assim festejado, seja um dia de muita alegria. E para aquela mãe que está com o coração triste hoje, preocupada, chorando, a nossa oração é que hoje ainda seja um dia de boas notícias para você, mãe, em todo o tempo. E para você, filho, que tem a sua mãe, honra as suas mães. Trate bem da sua mãe. Ela é uma joia preciosa que Deus te deu, está te honrando. Então cuida, protege, zela dela. Ame-a profundamente. Se sacrifique por ela, porque Deus estará te honrando. Mãe é mãe, não importa a mãe que você tem. Não escolhemos mãe. Deus nos oferece a mãe. Então honre a sua mãe. E você, filho, que hoje chora a perda da sua mãe. E você, mãe, que chora hoje a perda do seu filho. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo console os seus corações. Tempo de tristeza, tempo de choro, mas não esqueça de buscar em Deus o consolo e as respostas para tudo que nós temos. E a mãe que está hoje no leito de hospital, as nossas orações é que Deus te abençoe, que te alcance com a cura e te devolva ao seu lar. Para a glória de Deus
e para a alegria de toda a sua casa. Amém?